Pois é, deixa eu trazer uma informação adicional, porque a Procuradoria-Geral da República afirmou ao Supremo que o deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro, tem atuado desde o início do ano para convencer o governo dos Estados Unidos a impor sanções contra ministros do STF e autoridades da Polícia Federal. A iniciativa, segundo a PGR, seria uma retaliação às investigações que atingem Eduardo e Jair Bolsonaro. A manifestação da PGR consta na decisão de Moraes, que autorizou essa operação da Polícia Federal deflagrada hoje contra o ex-presidente. A Procuradoria aponta ainda que as declarações de Eduardo feitas em redes sociais, entrevistas e outros canais de mídia adotam um tom ameaçador. Passa essa para o Cristiano Beraldo, que a gente precisa analisar um pouco dos últimos meses o papel de Eduardo Bolsonaro, a ida dele aos Estados Unidos, as postagens, as manifestações, as entrevistas que ele tem concedido, mas atribuir essas manifestações de Eduardo Bolsonaro a uma articulação que conseguiu seduzir ou convencer o presidente norte-americano me parece um pouco exagerado, hein, Beraldo? Neto, não faz nenhum sentido a gente imaginar que a conduta de Eduardo Bolsonaro, por mais inadequada que seja, porque, afinal de contas, ele realmente tem se manifestado nas redes sociais dizendo que é mais fácil chegar um porta-aviões norte-americano no Lago Paranoá do que o governo Trump negociar com o governo brasileiro. É claro que o governo Trump vai negociar com o governo brasileiro, de alguma forma. Vai chegar no melhor acordo? Provavelmente não, porque o governo brasileiro faz um papelão nessa questão das tarifas. Mas o diálogo entre governos acontecerá. Pode não acontecer com o presidente Trump. Até digo, o presidente Trump tem uma postura de estômago de avestruz. Ele já se encontrou com o líder da Coreia do Norte. Não vai encontrar com o Lula? Por quê? Vai. Se ele achar que deve, se ele achar que é adequado para ele defender os interesses norte-americanos, se encontrar com Lula, ele vai encontrar com Lula sem o menor problema. Então, há um pragmatismo nos Estados Unidos, na conduta, na condução da política externa, que não abre espaço para esse tipo de... não, você brigou com o meu amigo, então eu não falo mais com você, não sou mais seu amigo. Não existe isso. Então, a gente vê que Eduardo Bolsonaro vem colocando as coisas em termos que não são amparados pela realidade. Agora, até que ponto isso é um crime? Até que ponto isso fere a soberania nacional? Até que ponto esta articulação, ela de fato causará uma consequência concreta que possa privilegiar, proteger, ajudar Eduardo Bolsonaro ou Jair Bolsonaro? Sinceramente, isso também não existe. Ele vai fazer ali as reclamações que ele quer fazer, ele vai alertar membros do Congresso, membros do governo norte-americano, sobre o ponto de vista que ele tem a respeito do que acontece no Brasil, que naturalmente é alinhado com aquilo que o governo Donald Trump tem de impressão sobre o Brasil, mas imaginar que só por isso alguma medida será tomada, desculpa, não é assim que as coisas funcionam. Há um folclore que a PGR usa a própria postura de Eduardo Bolsonaro para consolidar este folclore. Não existe, não é razoável. O procurador-geral Paulo Gonet sabe disso. Um homem experiente, vivido, um profissional com longo histórico de atuação em casos e situações complexas. Ele sabe como as coisas funcionam, mas por algum motivo que desconheço, e o Dávila não está aqui, mas o Dávila era um grande defensor da isenção com que Paulo Gonet atuaria diante na liderança da PGR, e a gente está vendo que não existe essa isenção, que há ali uma agenda paralela e essa agenda está sendo cumprida independente dos absurdos e das bobagens que se escrevam. Você, Acácio, a atuação de Eduardo Bolsonaro e as manifestações de Donald Trump, né? Havia expectativa de que isso pudesse ajudar de alguma forma, mas também há quem faça a seguinte leitura, que Donald Trump identifica oportunidades e ele viu talvez nessa pauta uma maneira de percorrer um outro caminho para atingir
os seus objetivos. E os objetivos dele tratam muito mais da atuação das empresas de mídia, as empresas digitais, o receio dos países que integram os BRICS adotarem uma moeda alternativa. E aí se utiliza de uma outra pauta, uma pauta que mexe com parte da população, um grupo político importante, mas não atende nenhum lado nem um outro, né? Você tocou no ponto que para mim é essencial. Donald Trump e o Beraldo bem disse, alguém muito pragmático. Ele tem objetivos muito bem delineados, objetivos muito claros, e ele usa todos os meios necessários para alcançar estes objetivos. Com uma característica que lhe é peculiar, ele lida muito bem no caos. As pessoas acham que não há lógica no fato dele trazer informações, ele recuar, depois ele volta, mas esse caos no mundo de Donald Trump é algo perfeitamente controlável. E quando nós olhamos para a postura dele em relação ao Brasil, o que acontece em relação a Jair Bolsonaro é o terceiro fundamento numa escala de grandeza para que ele imponha o tarifaço. O primeiro fundamento é a questão da moeda única dos BRICS, e verdade seja dita, a Rússia e China, que são os dois grandes países do BRICS, têm menos vontade na instituição dessa moeda que o Brasil. O presidente Lula acabou batendo esse bumbo sozinho, sem que ele ressoasse nos outros países. E isso incomoda muito os Estados Unidos. Em segundo lugar, a questão das imposições e da regulamentação das mídias sociais, porque isso mexe na arrecadação de empresas norte-americanas, empresas que tiveram forte influência na eleição de Donald Trump. Zuckerberg, por exemplo, foi um dos grandes doadores da campanha de Donald Trump. Então é óbvio que ele abre as portas ou lê uma mensagem desta pessoa. Em terceiro lugar, vem a situação de Bolsonaro, mas eu disse e reitero, em termos de grandeza, é a terceira possibilidade. E foi muito mais uma janela de oportunidade a Donald Trump do que a fundamentação em si. Porque você disse, e vale ressaltar isso, a partir do momento que ele coloca Bolsonaro como um dos fundamentos para o tarifaço, ele põe uma parcela dos brasileiros contra o governo federal, que fragiliza o governo federal nessa negociação com os Estados Unidos. Mas Donald Trump é alguém pragmático. Se nós olharmos para a eleição de Donald Trump, o Make America Great Again é um espírito nacionalista no americano. E esse espírito nacionalista passa muito pela retomada econômica dos Estados Unidos. Se ele impor este tarifaço ao Brasil, é uma faca de dois gumes, porque o Brasil é muito prejudicado, mas determinados setores norte-americanos também são prejudicados. E no fim das contas, ele fará contas. Ele dirá, isso vai me prejudicar internamente também? Os americanos vão me cobrar internamente, determinados setores já estão me cobrando internamente, então eu vou falar que por enquanto o tarifaço fica suspenso, porque o presidente Lula me procurou, ou porque eventuais sanções contra o ex-presidente foram suspensas, ou porque a moeda única do BRICS está lá na geladeira e ninguém mais fala sobre isso, e vamos tocar a vida normalmente. Ele já fez isso anteriormente. Não nos surpreenderia se ele o fizesse novamente. Porque Donald Trump é um negociador e ele é pragmático. Ele olha para daqui 4 anos, ele não está olhando para a sua vaidade neste momento em específico. Pois é, o presidente brasileiro falou que já negociou muito mais, ele nasceu praticamente negociando, negociou muito mais do que Donald Trump, que é um notável empresário, né, do mercado imobiliário norte-americano, depois, naturalmente, se dedicou à política. Agora, antes de passar para o Koba, Beraldo, queria que você trouxesse as suas impressões, quase como um complemento, ou na esteira do que disse o Acácio, porque essas cautelares foram determinadas um dia após aquela carta divulgada por Donald Trump, uma carta aberta a Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro retuita aquilo e faz um vídeo agradecendo a manifestação de Donald Trump. Você fala sempre sobre o pragmatismo de Donald Trump, mas também sobre talvez um posicionamento pontual, um ponto final
e a partir de agora os Estados Unidos devem seguir uma negociação técnica em razão daquela tarifa de 50%. Você acha que é isso ou existe a possibilidade de esticar mais a corda, um novo posicionamento de Donald Trump, talvez um escalonamento dessas tensões entre os dois países? Não, eu acredito que há dois aspectos que são bastante separados, que é o aspecto político, que foi a menção feita por Donald Trump em relação à situação de Jair Bolsonaro. Agora, nesse aspecto político, e na minha visão, desde da publicação da carta a Jair Bolsonaro no dia de ontem, já está estabelecido ali que não haverá maiores desdobramentos disso, e hoje tem essa punição a Jair Bolsonaro. Então, pensando com a cabeça de Donald Trump, é mais ou menos uma cabeça dizendo, olha, eu tentei ajudar, atrapalhei, não vou tocar mais nesse assunto. Deixa esses malucos lá, aqueles que se resolvam. E ele vai tocar a vida de forma técnica. Por quê? Porque há impactos importantes em empresas norte-americanas. Segmentos, principalmente suco de laranja, tem commodities agrícolas que são compradas em bastante volume significativo por empresas norte-americanas. Tem a questão da Embraer, porque você está impactando empresas, companhias aéreas norte-americanas que, se forem obrigadas a pagar uma tarifa de 50% no preço da aeronave, ou vão cancelar a ordem, e aí diminui a oferta de assentos no mercado aéreo norte-americano, ou vão, de alguma forma, incorporar esse custo e repassar ao usuário. Então, a passagem aérea para os americanos ficará mais cara. Então, os Estados Unidos têm problemas objetivos a resolver, e uma equipe treinada, preparada, capacitada, vai tratar isso de uma forma muito técnica e objetiva. O presidente brasileiro, Lula, já confirmou que não vai mudar o seu approach político-eleitoral. Quer dizer, aquele vídeo em que ele fala que o Donald Trump não negociou nem 10% do que ele já negociou, só porque ele foi líder de sindicato, é mostrar uma ignorância profunda, uma ignorância vergonhosa do que não só é Donald Trump, que realmente conseguiu construir aí um império bilionário, mas do que é exercer a presidência dos Estados Unidos, que tem um volume de negócios muitas e muitas vezes maior do que o negócio do Brasil. Veja só agora com quantos países o Donald Trump está negociando, e o presidente brasileiro, que bateu no peito para dizer que ia fazer o acordo entre União Europeia e Mercosul, está aí, com cara de bobo, porque apesar de toda a bravata, de toda a promessa, não conseguiu costurar este acordo entre Mercosul e União Europeia em razão do seu amigão, que é o Emmanuel Macron, presidente da França. Então, o presidente brasileiro não sabe negociar absolutamente nada. Ele pode negociar lá no sindicato, que é negociar batendo no peito, subindo em caminhão de som, esculhambando o dono da fábrica. Mas negociar no talento para que você consiga extrair do teu parceiro, do teu opositor comercial, que é muito mais poderoso que você, vantagens e fortalecer com isso o seu país, desculpa, a gente só vê o presidente passar vergonha. Agora, Koba, eu pude acompanhar, principalmente nas redes sociais, os mais apaixonados, os mais românticos, imaginando que os Estados Unidos poderiam comprar essa briga a partir dessa determinação da justiça, de que essas cautelares seriam uma afronta ao posicionamento dos Estados Unidos, e aí sempre há uma expectativa se haverá algum tipo de consequência, né? Há quem torça, ou há um grupo que torce para a imposição de sanções contra autoridades brasileiras. Até a gente trouxe aquele conjunto de medidas que podem até inviabilizar figuras de utilizarem, por exemplo, cartões de crédito, a Lei Magnitsky. Queria que você trouxesse um pouco dessa percepção, se existe alguma chance, se você aposta em um posicionamento desse dos Estados Unidos ou se as sanções lhe parecem factíveis. Não são factíveis, nem torço e nem acredito que acontecerão sanções individuais, Caniato, porque isso seria um prato cheio para quem fala que tudo isso afronta a soberania do Estado brasileiro.
Então, é importante que os problemas aqui no Brasil sejam resolvidos institucionalmente. O Beraldo bem lembrou aí da situação do ex-presidente Bolsonaro com quem poderia ser o presidente do Senado, o apoio. Aqui no Brasil, a própria Constituição já traz, né, os freios e contrapesos, a competência de cada poder em relação às suas funções típicas e atípicas e no controle, inclusive, dos outros poderes em relação ao que pode ou não ser feito, e isso tudo está dentro da via institucional do que já está previsto na nossa Constituição. Então, qualquer sanção externa, primeiro, do ponto de vista jurídico, seria de fato muito arriscado aqui, em especial para a soberania. Segundo ponto, politicamente, seria tudo que o presidente Lula precisa para alavancar de vez, aí sim, a sua popularidade. Só com um anúncio, não é nem a implementação, hein? Só com a carta e os recentes discursos de Donald Trump, o jogo já virou nas redes. Pela primeira vez no Lula 3, ele conseguiu ser melhor do que a oposição nas redes sociais. Ele já mudou a curva também da popularidade, que estava em ascensão de impopularidade, voltou a ter popularidade um pouco mais. Claro que ainda não está bom para ele, e que bom por isso, está ainda na faixa ali dos 51%, salvo engano, mas com a implementação de fato das tarifas ou com sanções individuais, aí sim ele iria colocar tudo isso na conta da família Bolsonaro. E isso iria fazer sentido para muita gente, como já tem feito a culpa dos Bolsonaro na relação da tarifa anunciada por Donald Trump. E mais, de acordo com o que entende o Supremo Tribunal Federal nessa decisão que a gente está discutindo aqui hoje, isso seria de fato coagir no curso do processo. Coagir como? Através da sanção. Se tiver a sanção, aí não só o Eduardo, hein? Não só o pai, o Jair Bolsonaro, muitos outros que teriam aderido a esse discurso de pedir sanção poderiam se ver envolvidos também aí em um novo processo do 8 de janeiro, entre aspas, né? Em um novo financiador, instigador, auxiliador e tudo aquilo que a gente já conhece do que seria o ataque à soberania nacional. Prova disso, post de hoje, do senador Flávio Bolsonaro, irmão do Eduardo, filho do Jair, que em algum momento pediu, vamos acabar com taxação e vamos pedir por sanção individual. Rapidamente ele entendeu sobre o que estava falando e apagou o post. Por quê? Porque isso está claro, o entendimento já está bem posto para todo mundo. Se tiver sanção e tiver vínculo desta sanção com a atuação política de Eduardo e de todos os seus apoiadores, vai se configurar na linha condutora do que consta do voto do ministro Alexandre de Moraes, a tal da coação no curso do processo. E aí, meu amigo, aí é outra novela sem fim.